Queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio ou região, que deseja participar presencialmente conosco todos os domingos às 8h30 da manhã. Em nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nossa sede na Rua Cuiabá, 146, em frente à Caixa Econômica Federal. Você é o nosso convidado a estar conosco. E na congregação aonde nós estamos, na Vila Esperança, nesse bairro, nós temos todos os domingos também o mesmo horário, às 8h30, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034. Você também pode estar participando presencialmente conosco. Por quê? Porque aqui é apenas um aperitivo, aqui é apenas um preparo, a qual nós distribuímos aqui nas redes sociais para os professores, as professoras ter um melhor entendimento dentro da sua aula. Não descartando a ideia de que você deve orar ao Senhor, você deve preparar a sua escola dominical já no comecinho da semana. Não deixe para estudar de última hora ou em cima da hora mesmo. Não. Se prepare fisicamente, descansa, repousa, intelectualmente, leia a Bíblia, busque, cavuque e traga um ensino bíblico para o povo, para que o povo venha ter prazer em estar na casa do Senhor, para estar aprendendo a palavra. Não perca tempo com discussões ou outros assuntos alheios na escola bíblica dominical. Seja simples, conciso e também traz um ensino que seja de edificação e traz uma aplicação para nossos dias. Muito bem, nós tivemos a lição passada, que foi a lição de número 7, que falou sobre o ministério da igreja. A leitura que se baseou em Efésios capítulo 4. Quando nós vamos organizar as cartas de Paulo aos Efésios, do capítulo 1, por exemplo, até o versículo 3, fala dos nossos direitos, daquilo que nós temos direito. Só que os outros 3 capítulos, 4, 5, 6, fala dos nossos deveres. Ou seja, alguém diz, mas eu tenho direito, mas nós também temos os nossos deveres. Por exemplo, um funcionário tem direito de receber o seu salário em todo final de mês ou no comecinho do mês. Só que ele tem o seu dever de trabalhar, sem faltar dia. Senão vai vir descontando ou vai perder. E assim por diante. Ou seja, existem os direitos, mas também existem os deveres. E no capítulo 4 de Efésios, vai falar sobre os ministros. Os 5 ministérios que foi colocado na igreja por Jesus Cristo, que são os apóstolos, que não tem nada a ver com os apóstolos de hoje, porque hoje não existe apóstolo, porque para ser um apóstolo hoje, primeiro, precisa ter andado com Jesus. Segundo, andado com os 12. Terceiro, precisa ter visto Cristo ressurreto. Se alguém viu, mas se não andou com Jesus ou com os 12, então está descartado a ideia de apóstolo. Em latim, quer dizer alguém que é enviado. Então, um missionário hoje pode cumprir um papel de apóstolo. Então, existe a função de apóstolo, não como ofício. Existe a função, pregar, ganhar almas, implantar a igreja e assim por diante. Após, ou seja, alguém que é enviado após apóstolos, a ideia é que se tem alguém que é enviado. Aí falamos sobre o apóstolo do Pai, enviado Jesus, né? Jesus enviado do Pai, e o dos grupos, colégio apóstolo dos 12, Jesus envia os 12, e hoje o Espírito Santo nos envia alguém que vai pregar, anunciar a Cristo, fazer missão em outro lugar. Muito bem, falamos que todo cristão é um sacerdócio, tem acesso a Deus. Deus no Antigo Testamento escolheu a tribo de Levi. Sabemos que não era perfeita. Alguém diz que é perfeita, mas não é. Se você for ver lá em Gênesis 49, a bênção que Jacó profere sobre Simeão e Levi não é nada de agradável.
mas ele adquiriu, não teve herança, mas ficou ali Arão como sacerdócio e a tribo de Levi. Eles não tinham herança, com eles ficou o altar. Veja, naquele momento da idolatria lá, se apresentou a Moisés, foi a tribo de Levi. Então ganhou uma grande bênção também. Mas não é porque eles eram perfeitos. Deus chamou porque ele quis. Porque Deus chama quem quer. Porque Deus, quem tem um ministério, ele é chamado por Deus até antes dele nascer. Nós vemos isso em Jeremias, o apóstolo Paulo. Então, ele já nasce com aquela chamada. Agora ele tem que se preparar, se posicionar para cumprir aquela chamada. Muito bem. Existe a chamada divina e o preparo humano. A chamada divina e o preparo humano. Eu tenho uma chamada, eu tenho que se preparar para que aquela chamada venha se concretizar na minha vida. Então falamos sobre isso. Apóstolo, profeta, né, que aponta o dedo, que mostra o pecado, aponta ou uma bênção ou o pecado. E falamos que o profeta, né, alguém que aponta, profetiza. Falamos sobre o profeta como ofício, que não tem nada a ver com o dom de profecia. Então, aí vem o evangelista, que prega, anuncia Cristo, ganha almas para Cristo, e pastores, que é o pastor, assume todos esses postos aqui, esses cargos, e doutores, que veja que o pastor está perto do papel de mestre, porque o pastor deve fazer o papel de mestre. Pastor está nesse dedo aqui, anelar, que aqui aonde sai lá no coração, aonde faz uma aliança. Então é muito importante o pastor precisa estar compromissado, aliançado com a igreja. Ele deve também ensinar, fazer um papel de, não talvez como mestre, mas ele deve ensinar também a igreja. Muito bem, e hoje nós estamos com a lição de número 8. Que vai falar sobre a disciplina na igreja. Queridos, quando falamos sobre disciplina, eu e você precisamos entender algumas coisas. Os dias a cada dia vão se afunilando e alguém traz alguns argumentos que não compactuam com a palavra. As pessoas, muitas vezes, para viver uma vida de qualquer maneira ou de qualquer jeito, do seu bel prazer, usa-se muito hoje, no século XXI, essa seguinte expressão: não, mas ninguém pode julgar ninguém, cada um cuida de sua vida, é o Espírito Santo que vai julgar. Espera aí, ninguém pode julgar ninguém. Só que isso que você está falando não te condena? Ninguém pode julgar ninguém. Isso não te condena? Se isso não nos condena, exatamente isso. Dentro dos parâmetros da palavra, nós vamos analisar segundo a sua reta justiça. Podemos sim fazer um julgamento dentro dos parâmetros, dos princípios da palavra. Então, querido, se usa muito essa linguagem, essa expressão. Quando falamos, queridos, aqui até o tópico 1 vai falar sobre a necessidade da disciplina bíblica, quando falamos sobre disciplina, preciso entender, existem várias vertentes ou várias colocações que poderíamos usar. Existe a disciplina instrutiva, né? Aquela que instrui, a corretiva, aquela que corrige, que o comentarista vai trazer aqui, e a cirúrgica, que é aquela que arranca. Mas nós vamos entender isso aqui. Só que varia-se, queridos. O comentarista traz 3 modalidades, mas isso é muito extenso. Por exemplo, existe a disciplina formativa. Por exemplo, a disciplina formativa, ou seja, formar uma pessoa. Por exemplo, na escola, existe um aluno disciplinado e um aluno indisciplinado. Por exemplo, aquele aluno que chega na hora, professor, eu vou ali no banheiro, 5 minutos eu volto, ele vai e cumpre aquele quesito que ele falou, ele chega no horário, ele não chega atrasado, ele fica posicionado, sempre prestando atenção na professora, ele é um aluno obediente. Ele é um aluno disciplinado.
é a disciplina formativa. Nas academias, os policiais, eles fazem lá a prova, só que aí vem a parte física. Existe uma disciplina ali de formação ali para eles. No exército, na marinha, existe uma disciplina ali formativa. E existe também a disciplina familiar. Um pai corrige o filho. Por quê? Porque ele ama. Não é porque ele quer o mal do filho. É porque exatamente ele ama. Ele quer que aquele filho aprenda, cresça, aprenda. E aí nós vamos entender a necessidade da disciplina. Né? A necessidade da disciplina bíblica. Primeiro, por quê? Porque Deus é santo. Levítico 11:45, Deus diz: eu sou santo e vós também sereis. Ou seja, o primeiro exemplo está em Deus. Se eu devo ser alguma coisa, é porque Deus ele é. Se Deus ele é santo e eu sou teu filho, ele vai exigir de mim santidade. Santidade. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Paulo diz, me imita, porque eu imito a Cristo. E é o que muitas pessoas não podem falar hoje. Porque para você falar, para a pessoa imitar você, porque você imita Cristo, tem que ser alguém que anda nas pegadas de Cristo, que segue as pisadas de Cristo. Porque se alguém disser, imita eu, faça o que eu falo, mas faço o que eu falo, mas não o que eu faço. Se a pessoa fala, me imita, porque eu imito a Cristo, a pessoa não pode mentir, a pessoa não pode roubar, a pessoa não pode prostituir, a pessoa não pode adulterar, a pessoa não pode dar falso testemunho, a pessoa deve ser fiel a Deus, alguém a qual devemos imitar, atentar para ele. Por isso que ele diz, atentar para os pastores na sua maneira de viver. Então, isso as pessoas vão ver isso. Então, quando diz lá no Pai Nosso, santificado seja o teu nome, como que nós temos que santificar o nome? Não é isso. Como que é santificar o nome de Deus? É que o nome de Deus não venha a ser blasfemado por causa da minha causa, por causa de você. Né? Então, Pedro, quando vai a Cristo, diz, ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. Ou seja, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade deixa de ser reconhecida, ou seja, precisa ser corrigido. Jesus, que como ele trazia um sermão, ou trazia uma mensagem, trazia para corrigir as pessoas, para que venha causar impacto na vida das pessoas. Jesus não era um pregador, como muitos hoje, receba a chave aí, receba a autoridade aí, receba conforto aí, receba uma autoridade aí, receba... Não é o pregador do receba. Se você for analisar lá em João capítulo 6, alguém diz, duro é esse sermão, Jesus quer retirai-vos. Pedro se levanta e diz, onde iremos nós, Senhor? Porque só tu tens palavra de vida eterna. Hoje nós vemos muita mensagem de conforto, e Deus tem, mas pouca mensagem de confronto. Não estou dizendo afronta, porque muitos afrontam. Não é afronta, é confronto. É a pessoa sair dali, ouvir aquela palavra, eu preciso melhorar a minha vida. O verdadeiro culto não é que a pessoa sai alegre, igual um circo, um palhaço. Alguém faz um papel de palhaço na igreja, a pessoa sai tudo aí. Um culto é aquele que a pessoa sai chorando, se quebrantando, dizendo, Deus, eu preciso mudar a minha vida. Por quê? É uma mensagem de confronto, não é uma mensagem de afronta. Então, Jesus sempre fez isso. Precisa de santidade e ela precisa ser reconhecida. Se a pessoa não é corrigida, a santidade não é reconhecida.
Ou seja, a pessoa está empurrando com a barriga, levando como Deus dará. Ponto 2. A igreja é santa. Se Deus é santo, a igreja também necessita ser santa. Santo, da palavra grego, agios, traduzido como santo, é o quê? Com o sentido de separado. Ou alguém que é consagrado. A ideia aqui é de estar consagrado. Nós somos separados. Paulo diz que era o separado de Cristo. Jeremias capítulo 1. Conheceu ele. Deus falou, conheci, santifiquei e dei a você a nações. Veja que ele é dado às nações quando Deus chamou, conheceu e entregou às nações. Então veja que ele foi separado por Deus, ele foi consagrado por Deus. Separação, separado para uma ação, separado para um propósito. Separado para um propósito. Aí o ponto 3 fala, quando a igreja não disciplina. Logo, quando a igreja não disciplina, o cristão, se diz cristão, perde a sua identidade e acaba sendo um mundano, uma pessoa do mundo. O mundanismo entrou dentro da igreja. É uma pessoa indisciplinada. A pessoa que não é disciplinada é uma pessoa indisciplinada. Quando fala em Efésios capítulo 4, aí nós vamos entender. Deus colocou os 5 ministérios querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aí Efésios 1:1 fala aos santos que estão em Éfeso. Só que esses santos precisam de aperfeiçoamento até chegar ao céu. Porque a santificação é posicional, completa só na glória, mas estamos ainda na progressiva. Porque existe santificação posicional, progressiva e a completa. Só que a completa ainda não adquirimos esse estado. Então existe, queridos, o limite entre o sagrado e o profano. Existe um limite. Então, quando um pai disciplina um filho, ele deve saber, o filho deve saber o porquê está disciplinado. Porque ele está disciplinando ou porque está corrigindo ele. Aí o pai vai e bate no filho, desce a vara, desce o pau, a vara. Só que aí ele não fala para o filho porque ele está apanhando. Então o filho está apanhando, mas não está sabendo por que está apanhando. De repente ele volta a fazer aquilo que ele fazia novamente. Por quê? Porque ele apanhou apenas por apanhar. E quando um pai corrige um filho, ele tem que chegar e falar, eu estou fazendo isso porque você fez isso, aquilo. Antigamente, nos antigos, eles falam que quando um filho chegava com alguma coisa diferente em casa, mandava o filho ir lá de volta, aonde ele pegou aquilo lá e devolver. Mas hoje não, se chegar um filho com uma coisa nova em casa, um celular novo, os pais falam, que bênção, meu filho. Talvez até roubou, a pessoa não sabe, o pai não sabe. Precisa ter, queridos, essa disciplina. Precisa ter a disciplina. E eu preciso entender, queridos, muitas vezes a disciplina é o próprio Deus que disciplina. Muitas vezes os pastores, Deus colocou os ministros na igreja, os pastores, para tratar desse assunto. Se ele falar, eu não vou corrigir, eu vou passar a mão na cabeça, porque ele tem dinheiro, ele vai sair daí. Se ele passar a mão na cabeça, o próprio Deus vai corrigir. O próprio Deus vai corrigir, porque Deus é santo e ele exige santidade. E ele vai prestar conta a Deus por isso, porque ele tolerou o pecado. Ou ela, ou uma mãe, ou um pai, se for a disciplina familiar, não pode tolerar. Você já viu um crente limbarudo, fofoqueiro, ser disciplinado? Fala para mim, comenta aí nos comentários se você já viu algum cristão. E a Bíblia diz que semeia contenda é o pior pecado que existe. Fora alguns outros que são agraves. Está na categoria dos pecados muito graves. É o que semeia, lá em Provérbios 6, semeia contenda entre os irmãos.
Mas por que esses crentes linguarudos não é disciplinado? Porque eles não confessam. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ou seja, ele tem que confessar e deixar. Não, amanhã eu vou fazer de novo, amanhã eu vou fazer de novo, daqui a pouco eu vou fazer. Não. Confessar e deixar. Aí ele vai, alcançará a misericórdia futura. Você tem que orar, jejumar, consagrar, buscar a Deus, buscar a presença do Senhor, buscar uma comunhão com Deus. Ou seja, senão ele vai ser uma pessoa indisciplinada. Tiago 5 diz: confessai as culpas uns aos outros. Temos que confessar. João também diz: confessar nossas culpas. Precisamos confessar que quando fizemos algo, precisamos ter uma confissão. Primeiramente, a Deus você vai pedir perdão, Deus você vai entregar para o seu pastor que tem ouvido e não boca. E aí ele vai tratar dessas questões. Muitas questões hoje precisam se ter cuidado, alguns parâmetros das leis que se mudaram. O pastor vai tratar com todo aquele cuidado. Porque se usar essa palavra ou disciplina na igreja, a pessoa vai na justiça, arruma um certo argumento ali dentro da lei e pode até fechar a igreja. Você e eu precisamos entender esses assuntos, essas questões que estão sendo tratadas hoje. Então, o que diz que temos que confessar e deixar para alcançar a misericórdia do Senhor. Existe um propósito da disciplina, queridos. Tópico 2. O propósito é o quê? Manter a honra de Cristo. Para que o nome de Deus não venha a ser blasfemado. Não, mas aquilo lá foi... Ele tolerou aquilo lá e tal. Lá em Pérgamo, né, fala sobre alguém que tolerou o pecado. Apocalipse capítulo 2. Olha só, capítulo 2, 14. Diz assim: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque, era uma cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticar a prostituição. Outros sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas, ou seja, a heresia. Aceitava a doutrina de Balaão e heresia dentro da igreja. Veja que 1 Coríntios 5, 2, o apóstolo Paulo censura uma pessoa ali que um comportamento pecaminoso, abusando da mulher do pai, provavelmente um jovem, ou uma pessoa mais jovem. Então veja, não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que isso incorra em julgamento divino. Deus ele vai julgar. Na leitura da ceia, o apóstolo Paulo disse: há muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Ali o sentido ali é morte espiritual. Tem muitos morrendo espiritualmente. Tem muitos dormindo espiritualmente. Por quê? Porque muitas vezes é um pecado não confessado, não buscado ajuda. Então o propósito é esse, é manter a honra de Cristo, para que o nome do Senhor não venha a ser blasfemado. Segundo ponto, frear o comportamento pecaminoso daquela pessoa. Porque se a pessoa for fazendo, ninguém for corrigindo, ninguém falou nada, ninguém fala nada, pastor não fala nada, tô nem aí. Pastor não falou nada, então porque ele está concordando com aquilo ali. Está concordando com aquilo ali. Né? Está concordando. Por que existem as leis hoje? Se beber não dirige. Por que existem as leis hoje? E qual é o nosso parâmetro da nossa lei? Está na palavra do Senhor. Então, para que existe algumas leis espirituais hoje? Lei para nós. Para frear o comportamento pecaminoso.
Para frear, não quer dizer que vai tirar tudo, vai resolver tudo, mas vai frear o comportamento. Não tem pessoas que aí continuam bebendo e dirigindo e matando pessoas? Então existe a lei para quê? Então, se isso ainda está acontecendo. Então essa lei é para frear, colocar um freio nesse comportamento pecaminoso. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, uma laranja podre estraga as outras. Né? Porque eu sou sal da terra e sou luz do mundo. Aí o ponto 3 fala de não tolerar a prática do pecado. Eu sou sal e luz. Eu sou crente na igreja e também fora dessa igreja. Né? Eu sou crente dentro e fora. Não tolerar a prática do pecado foi o que acontecendo com as pessoas que estavam tolerando Jezabel, mulher que dizia profetiza. Estava tolerando ela, pô, não é aquela mesmo de 1 Reis. Essa é uma outra Jezabel, uma mulher que se dizia profetiza, enganando os profetas do Senhor, os servos do Senhor. Tolerar significa o quê? Eu aceitar, eu concordar com aquilo ali. Porque quando falamos sobre pecado, existe pecado de comissão, quando eu faço conscientemente, e pecado de omissão, quando eu deixei de fazer. Ou seja, pecado que eu faço fazendo ou não fazendo, mas aceitando aquilo ali. Romanos capítulo 1. Não, mas eu não concordo com a... Não, mas se você está tolerando, está aceitando, está apoiando. Romanos 1. Ora, conhecendo... 32. Romanos 1, 32. Ora, conhecendo ele a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais praticam, não somente os que fazem, mas também os que aprovam, os que assim procedem. Ou seja, se eu não faço, não sou um beberrão, ou um adúltero, ou um fornicador, mas eu aprovo, eu apoio, eu estou pecando igualzinho eles. Ou aborto, outras coisas, qualquer coisa. Qualquer coisa que fere os princípios, se eu aprovar ou concordar, não, mas eu não estou fazendo, mas eu estou aprovando, estou no mesmo nível de pecado. Então, para isso, precisamos tomar cuidado, queridos. Então, nós sabemos que hoje, nossos dias, o número de cristão é 80%, que se diz cristão, queridos. Mas apenas 34% no Brasil diz que os cristãos são os mais confiáveis. E esse número, a tendência é diminuir, não é aumentar. Pode aumentar o número de pessoas que se dizem cristãs. Mas muitas vezes os seus comportamentos não condizem com aquilo que eles pregam, falam ou anunciam. É um número muito pouco. Por 80% dizer que é cristão, é um número, 34%, é muito pouco para dizer que as pessoas ainda confiam nessas pessoas que são seguidoras de Cristo. Esse dia alguém me perguntou, mas pastor, na igreja eu vou lá, busco, oro, rezo. Mas na minha casa eu não posso tomar cervejinha ou fazer uma coisinha assim. Eu disse para ele, não. Porque nós temos que ser cristão na igreja e também fora dela. Porque fere os princípios da palavra de Deus. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Então, existe alguns propósitos da disciplina: manter a honra de Cristo, frear o comportamento e não tolerar a prática do pecado. Aí vem as formas de disciplina bíblica. Primeiro, de modo correção, ou seja, corrigir, precisa ser corrigida. Veja que o apóstolo Paulo, ele corrigiu o Pedro que está vivendo ali como gentios. Aí quando o João chegou, ele mudou seu comportamento. Lá em Gálatas 8, do 11 ao 14. Então todos nós precisamos ser corrigidos. Ponto 2. A disciplina como de forma restauração. O propósito é o quê? Restaurar a pessoa. Veja que Paulo trata de uma pessoa que pecou, né? Fazendo um ato pecaminoso, 1 Coríntios 5. Só que na segunda carta, ele manda mensagem para as pessoas. Aceita com amor essa pessoa que pecou.
Usa de misericórdia, porque isso pode acontecer com qualquer um, com vocês também. Tem que receber para restaurar, trazer de volta. Porque ele já foi disciplinado. Paulo diz que seja entregue a Satanás, né? Para que o corpo seja salvo no dia do Senhor. Veja que aqui foi de modo que disciplina, do modo cirúrgica. A disciplina, então, de modo correção, tem que corrigir. Gálatas 6, levai a cargos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, Paulo diz. Temos que suportar uns aos outros. Porque amanhã pode ser com eu, ou pode ser com você. Temos que usar de misericórdia. Temos que usar o quê? O perdão, o amor. Ponto 2 aqui, a disciplina como modo de restauração. Catartismo na restauração é a mesma ideia da palavra pescar ali. Consertar as redes, arrumar a rede, restaurar para pescar de novo, como vem em Lucas 5:2 também. Ou seja, o propósito da disciplina é o quê? Restaurar, encaminhar a pessoa na comunhão com Cristo novamente. E aí dentro da disciplina, como de modo exclusão, vai ser a chamada cirúrgica, afastamento da comunhão, um desligamento, considerar como gentil publicano. Por quê? Já falou com a pessoa, já arrumou 2 testemunhas, como diz em Mateus 18. Já levou a igreja, ele não escutou, então considera como gentil publicano. Ou seja, essa é de modo cirúrgica. Então existe as formas de disciplina, que é disciplina de modo correção, tem que corrigir. Se não somos bastardos e não filhos, o pai corrige o filho, se Deus é nosso pai, ele vai nos corrigir. Disciplina de modo restauração, o propósito é restaurar os reparos, o remendo, restaurar, trazer de volta a comunhão e ter utilidade novamente. Por que não? Ter utilidade novamente no reino, na obra do Senhor. Se pregar, voltar a pregar, voltar a fazer tudo. Aceitar novamente, perdoar, queridos. Não vai esquecer, mas não levar em conta o que a pessoa fez. E também de modo exclusão, né? Que é essas 3 formas de disciplina. Então, qual é a base da disciplina? Gálatas capítulo 6. Fechando aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 17. Gálatas 6:16. No 17 vai falar sobre... Aqui, ó. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, que é a palavra do Senhor. É a palavra que vai nos cuidar, queridos. Não posso julgar ninguém ou apontar ninguém. É a palavra que vai nos julgar nós. Só que Deus deixou os ministros para cuidar dessas questões na igreja. E a todos quantos andarem em conformidade com esta regra, que é a palavra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aí Paulo 17 diz, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo a marca do Senhor Jesus. Então, nós entendemos aqui nessa lição, queridos, que existe uma necessidade do quê? De existir uma disciplina na igreja. Falamos aqui todos os requisitos, por que precisa? Existe uma necessidade de um cristão ou uma cristã ter uma vida disciplinada diante do Senhor. Amém? Que o Eterno continue te abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família.